Boa noite a todos vocês. Obrigada por estarem nos prestigiando aí na véspera do início da Copa. Acho que ninguém está muito animado com Copa, né? Mas, enfim, né? Vai ter Copa, não tem jeito. Vai ter Copa e o jeito agora é a gente... não, a gente tem que protestar nas urnas, gente. Por favor, muita consciência na hora de votar, porque a coisa tá feia, tá bem feia, né? Eu vou procurar não ser muito extensa aqui. Dessa vez eu não trouxe material por escrito, mas se eventualmente algum de vocês quiser, me manda um e-mail, tá? Eu passo para vocês por escrito, não tem problema nenhum. Eventuais dúvidas eu vou pedir para vocês, por gentileza, anotarem e a gente esclarece no final, tá bom? Então vamos lá. Vocês sabem, melhor do que eu, estão aí no mercado há bastante tempo. Do ano 2000 para cá, a gente teve um grande boom na construção civil, né? Começou a haver muita procura por novos imóveis e com o surgimento de leis e linhas de crédito que fornecem o dinheiro a custos muito menores, porque são linhas direcionadas para a questão da aquisição do imóvel, o mercado aqueceu demais, né? Só que isso gerou algumas consequências, como, por exemplo, o excesso de procura de material de construção, de mão de obra especializada. E, com isso, as construtoras conseguiram algumas escusas para criar precedentes para atraso na entrega dos imóveis, né? E aí surgiu essa usual cláusula que arrasta o tempo aí para frente, né? De dar mais 180 dias para eles, mas mesmo assim eles não conseguem cumprir, né? Então, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou precisar explicar para vocês alguns institutos do direito e fazer algumas diferenciações entre tipos de contratos de comercialização, tá? Então, uma das leis que se aplica ao caso de compra de imóveis é a 9.514, de 97, que fala sobre alienação fiduciária, né? Para que vocês entendam melhor, a alienação fiduciária é a transferência da posse de um bem, móvel ou imóvel, do devedor ao credor para garantir o cumprimento de uma obrigação. Ocorre quando um comprador adquire um bem a crédito e o credor toma o próprio bem como garantia da quitação da dívida, impedindo o adquirente de negociar o bem com terceiros. Na prática, é praticamente igual o CDC, né? Você compra o carro, financia com o banco, fica lá impedido de comercializar ou de disponibilizá-lo até que você faça a quitação da sua dívida. Então, funciona mais ou menos da mesma maneira, tá? E depois nós temos, em seguida, outra lei que se aplica, juntamente com o Código Civil, que é a 5.491 de 64. E essa lei diz respeito a condomínios em edificações e incorporações. Ela rege como funciona esse sistema. A gente tem que tomar cuidado para não confundir. Quando falamos em condomínio, a gente tem logo aquela ideia, né? O que é o condomínio? Quando várias pessoas possuem o mesmo bem, seja ele móvel ou imóvel. Porém, existem algumas diferenças, inclusive legais. O condomínio ele pode ser voluntário ou edilício. Ele é voluntário quando a propriedade é compartilhada entre duas ou mais pessoas sobre uma mesma coisa. Então, meu pai falece e deixa para mim e meus irmãos um imóvel. Nós somos condôminos desse imóvel. Mas não existe a possibilidade de fracionar esse imóvel. Então, esse condomínio... vamos dizer que ele é voluntário, até que um de nós fale, olha, eu não quero mais ficar em condomínio, quero receber minha parte. Aí somos obrigados a entrar com a ação que se chama extinção de condomínio para, então, desfazer esse condomínio que não comporta essa divisão prática e comum do bem. Tá certo? Outro tipo de condomínio, então, é o edilício, que é o que nos interessa aqui maiormente. Ele é o quê? Ele é caracterizado pela existência individualizada de diversas unidades construídas sobre o mesmo terreno que podem pertencer a um só dono ou a vários. Essa definição é que está no Código Civil, no artigo 1333. Então, a gente tem que observar que, mesmo dentro de um condomínio edilício, podem existir áreas comuns, né? Como, por exemplo, a área de diversão, piscina, os corredores, enfim, áreas de utilização comum. E existem as particulares, que são as unidades autônomas e vagas de garagem. Em alguns prédios também são comuns, né, que tem aquele sistema de rodízio, enfim. Tá? Então, só para a gente fazer essa diferenciação, para vocês irem tendo os elementos necessários para a gente fechar o pacote do conceito aí do assunto que nós estamos conversando. E o que seriam, então, as incorporações? Está lá no artigo 28 da Lei 4.591 de 64, a seguinte definição.
Incorporações são o meio pelo qual alguém, pessoa física ou jurídica, tanto faz, constrói um edifício com diversas unidades autônomas em um terreno de outra pessoa. Ou seja, é o conjunto das atividades exercidas com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Quando você olha para um prédio, né, de várias lojas, o fato dele ser uma construção que aparentemente nos remete à autonomia das unidades, pode ser que isso não seja verdade, né? Você pode ter um prédio de uma única pessoa. Isso não significa que ali obrigatoriamente existe um condomínio. Então, é para vocês entenderem essas diferenças técnicas que a gente está fazendo esses esclarecimentos. Questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Se alguém já assistiu a outra palestra que eu dei aqui sobre a importância dos documentos e a importância da corretagem imobiliária, já sabe que a relação que se apresenta entre vocês e o cliente é a relação de consumo. E a relação com as incorporadoras, construtoras imobiliárias também é relação de consumo. Só que a gente tem que ficar atento para o seguinte detalhe. Existe compra e venda que não é relação de consumo. Então, vamos entender como é que funciona essa diferença. O Código de Defesa do Consumidor ele é aplicável desde que a unidade prometida para entrega futura seja vendida ao consumidor. E quem é o consumidor, segundo o Código de Defesa do Consumidor? No artigo 2º, é considerado consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, ou a coletividade de pessoas que haja intervindo nas relações de consumo. Então, para que vocês entendam, eu quero comprar um apartamento novo, preciso mudar de casa. Vou comprar um apartamento para fins residenciais. Eu sou o consumidor final. Então, aí está estabelecida a relação de consumo. Mas só que não. Eu tenho o meu escritório de advocacia e eu resolvi que eu quero adquirir uma unidade para instalar o meu escritório. Está descaracterizada a relação de consumo, porque eu estou utilizando aquele imóvel para prestar o meu serviço profissional. Então, ele é um meio. Então, eu deixo de ser o consumidor final, tá certo? Porque eu não estou utilizando para mim, e sim para a prestação do meu serviço. Então, isso tem que ficar bastante claro para vocês. Agora, a grande maior parte, a grande maciça parte das negociações que são feitas são, sim, de consumo, tá? Principalmente quando envolvem corporação e construtoras. Então, nós vamos passar a falar agora um pouquinho das espécies de contratos, né, de venda e compra, que é o nosso assunto aqui hoje. As principais características dos contratos de venda e compra, eles são contratos bilaterais, ou seja, eu preciso ter um comprador e um vendedor, no mínimo, né? Dependendo do tipo de contrato, eu vou ter até mais pessoas participando dele. São onerosos, ou seja, envolve o pagamento, não são gratuitos. São solenes, porque a lei determina que eles têm que ter determinados itens, né? Sob pena de serem considerados, inclusive, nulos ou passíveis de anulação. São consensuais, porque não dá para botar arma na cabeça de alguém e falar assina aí, né? Tá? Então, são consensuais. As duas partes têm que ter, quem tem que querer. Comutativas. Por que comutativo? Porque eu dou dinheiro e recebo bem. Então, há uma troca aí. Então, todo tipo de contrato que envolve venda e compra é comutativo. E ele tem, no caso, a nossa característica aqui específica, que é a execução diferida no tempo. O que significa isso? Execução diferida no tempo é quando você vai realizar um contrato para entrega de mercadoria futura, que é o caso aqui. Eu estou comprando um produto que ainda não existe. Eu estou comprando um imóvel que vai me ser entregue lá na frente. E isso significa diferido no tempo. Porque eu já estou pagando, já estou cumprindo a minha parte, eu como compradora, mas o vendedor ele vai ter um prazo para cumprir aquilo, né? Por isso a gente fala em entrega futura. Tá? Então, ele é diferido no tempo. No caso dos imóveis aí novos que a gente está falando, de novas construções, nós temos basicamente dois tipos de contrato. Tá? Os contratos de promessa de venda e compra e os contratos de venda e compra de unidade autônoma futura, que normalmente são viabilizados através do Pacto de Alienação Fiduciária. Eu vou falar um pouquinho para vocês de cada um, mas eles são muito parecidos. Tá? São bastante parecidos e, na verdade, o fim, o termo deles é o mesmo.
né? De qualquer maneira, eu estou comprando uma coisa que eu vou receber lá na frente. A promessa de venda e compra ela é normalmente mais utilizada para imóveis prontos, né? Então, vamos lá. O que é a promessa de venda e compra? Mas ela pode ser utilizada também nos de venda futura. Só que aí ele é utilizado como um contrato preliminar, um pré-contrato. Na verdade, depois lá na frente vocês vão ver que vai ter outro contrato. Então, a promessa de venda e compra é um contrato preliminar no qual as partes comprometem-se a celebrar em um momento posterior o contrato de venda e compra para a conclusão do negócio jurídico. O promitente vendedor, em caso de inadimplemento, escolhe entre resolver o contrato ou cobrar as parcelas do preço em caso de atraso. Resolver por fim, tá, gente? É terminar com o contrato. Não quero mais, vamos desfazer isso, seria o distrato. Só que a resolução, no caso, ela é unilateral, né? O promitente vendedor, se optar pela resolução do contrato, retoma o imóvel, mas a extinção do negócio com efeito ex tunc, o que significa ex tunc? Vai voltar lá para trás. Tá? Então, se eu estou desfazendo hoje um contrato que eu assinei em 2010, os efeitos desse desfazimento do contrato eu vou retroagir lá para trás. Tá? Faz nascer relação de liquidação para o retorno das partes ao estado anterior, mediante a devolução das parcelas do preço já recebidas, abatidas as perdas e danos decorrentes do inadimplemento. Então, o que gera essa resolução? Ela gera um efeito lá para trás de repor, tanto para o vendedor quanto para o comprador, a situação que eles tinham no momento em que eles assinaram o contrato. Então, por isso que, muitas vezes, acaba acontecendo que a pessoa vai, olha, eu não posso mais pagar, preciso resolver esse contrato, quero a devolução do meu dinheiro de volta. Ela consegue receber tudo? Nunca, né? Por quê? Porque ela também tem a obrigação de reparar os gastos que foram gerados daquela operação. Né? Querendo ou não, o construtor, incorporador, também teve custos até aquele momento do contrato. Né? E, via de regra, judicialmente, o que a gente vê em resolução judicial é uma devolução em torno de 70% a 90%. Tá? A maioria dos julgados é em torno disso, às vezes chega a 90%. O inadimplemento do alienante, olha lá, que eu tinha falado, faz abrir ao adquirente a opção entre resolver o contrato. O alienante é o vendedor, a incorporadora, tá? E o adquirente é quem está comprando. A opção entre resolver o contrato, se a prestação se tornar inútil, ou executá-lo, cobrando a prestação devida acrescida de perdas e danos. Qual seria o caso, por exemplo, dele se tornar inútil? Eu estou de casamento marcado, né? E vou comprar um apartamentozinho para mim que está prometido a entrega para 2015. Só que chega lá um mês antes do casamento, o imóvel não está pronto. Não tem imóvel. A mim não me interessa mais, porque eu já vou ter que alugar uma outra casa, já vou ter que ir para a casa da sogra, ou sei lá para onde, né? Enfim. Então, a mim já não me interessa mais a prestação. O que eu faço? Eu vou para a segunda alternativa. Né? Então, se tornou inútil, não quero mais, vou resolver o contrato e vamos fazer o retorno das partes ao status quo ante. Mas aí, no meu caso, eu tenho um outro imóvel. Ou eu fico na casa de mamãe, não tem problema nenhum. Né? E eu quero exigir o cumprimento do contrato. Aí nós vamos ver lá na frente o que mais eu posso exigir para o cumprimento desse contrato. Em grande parte dos casos, os contratos de venda e compra não são de consumo, por causa daquela questão que eu acabei de explicar para vocês. Relação entre duas partes, eu vou vender para o seu Molino, eu vou vender o meu imóvel diretamente para o seu Molino, não tem intermediação, não tem nada. Isso é um contrato civil. As leis que se aplicam aqui são leis civis, tá certo? Agora, o seu Molino resolveu abrir uma construtora e falou para mim, Valéria, você não quer comprar um imóvel meu aqui da minha construtora? Eu estou fazendo um empreendimento novo, uma construção nova. Aí já muda de figura, porque daí ele é um prestador de serviço, ele vende isso com habitualidade e eu sou o consumidor final. Tá? Então, normalmente, os contratos de venda e compra tradicionais não são de consumo. E não são de adesão também, que são aqueles que a gente pega prontos. Né? A construtora entrega para a gente falar, você quer isso, assina aí. Vocês já tentaram mudar a cláusula de contrato de construtora? Gente, eu como advogada, com o conhecimento que eu tenho, não menosprezando vocês de forma alguma, mas a gente que conhece a lei não consegue... Imagina quem não tem um conhecimento pleno dos seus direitos. Né? Então, é isso que a gente chama de contrato de adesão. É aquele que ou você adere ou não.
É aquele que ou você adere ou não. Ele vem pronto, o senhor não vai conseguir mudar nada nele. É plano de saúde, é CDC, é empréstimo bancário, são todos contratos de adesão. E os das incorporadoras também são. Então, assim, raríssimas vezes eles permitem algum tipo de alteração no texto do contrato, né? Então, são contratos de adesão. No caso aqui, não são, porque você negocia com a outra parte, né? Quando eu estou negociando direto aqui com o São Molino, eu falo, ô, São Molino, mas vamos tirar essa multa, vamos melhorar isso aqui, vamos colocar o prazo de entrega diferente. Com a construtora é impossível fazer isso, tá? E justamente por isso, os contratos que são mais utilizados pelas construtoras são aqueles que são embasados na alienação fiduciária, tá? Porque eles têm uma garantia maior e uma elasticidade maior. São contratos que são resolvíveis de uma forma muito fácil, né? Já tive cliente que chegou chorando no escritório, falando, doutora, pelo amor de Deus, chegou o oficial de justiça hoje na minha... chegou uma notificação do cartório hoje avisando que eu tenho que desocupar o imóvel no prazo de 1 semana. Como? Pode isso? Pode. Está na lei. Então, vocês têm que ficar muito atentos com isso, tá? Quais são as características do contrato com alienação fiduciária? Na verdade, ele já é o contrato efetivo, ele não é um pré-contrato como seria o de compra e venda, tá? Então, nele, a gente já vai conter todas as cláusulas, todas as determinações de incumbências de cada parte, direitos e deveres de cada um, também para entrega futura. Só que, dessa vez, a gente está trabalhando já com contrato efetivo. O promitente vendedor só pode cobrar as parcelas do preço em caso de atraso. Tá? Ele não pode chegar para você e falar assim, olha, eu não gostei mais dos seus olhos verdes e eu não quero mais vender para você. A única hipótese de resolução do contrato, nesse caso, para o vendedor, é o atraso no pagamento. Tá? O vendedor e o credor fiduciário, o vendedor e credor fiduciário pode executar a garantia segundo as regras dos artigos 26 e seguintes da Lei 9.514 de 97, levando o imóvel a leilão extrajudicial e satisfazendo o seu crédito com o produto da arrematação. Gente, isso aqui é muito rápido. Vocês devem estar acompanhando mais ou menos o que acontece. O sujeito deixou de pagar a segunda parcela, já estão mandando o imóvel dele para leilão. E não tem choro nem vela. Ou ele vai lá e purga a mora de uma vez, paga tudo que ele está devendo, ou ele vai perder o imóvel mesmo. Tá? E aí vocês vão falar para mim, mas tem algum jeito de resolver nesse caso? Ou paga, purga a mora, ou deposita em juízo, consigna em juízo e tenta discutir. Mas já aviso que, como a própria lei permite e determina que assim seja, é muito difícil ganhar um caso desses aí, tá bom? Nessa situação. O inadimplemento do alienante faz abrir ao adquirente a opção entre resolver o contrato, se a prestação se tornar inútil, ou executá-lo cobrando a prestação devida acrescida de perdas e danos. Então, aqui ele é semelhante com o outro. Eu, como adquirente, se eu entender que para mim aquilo não adianta mais, eu posso resolver o contrato. Se não, eu posso cobrar a execução nos termos do que está ali. Esses, sim, normalmente são contratos de consumo, eles são usados em massa pelas incorporadoras e construtoras e também são de adesão, tá? Porque são redigidos unilateralmente pelo alienante, com praticamente nenhum espaço para outras alterações. Agora vamos entrar no cerne aí, que todo mundo quer saber. Atraso na entrega e o prazo de tolerância, o bendito prazo de tolerância. A Lei 4.591, em seu artigo 43, aqui a gente vê a questão da solenidade do contrato que nós falamos ali atrás. Ela determina que deve constar obrigatoriamente do contrato o prazo de entrega da obra e o dever de um incorporador indenizar os adquirentes caso não conclua a edificação ou a retarde sem justificativa. Se vocês pegarem contratos de uns 5 anos para cá, eles têm cumprido isso aqui de uma forma um pouco mais rigorosa. Mas se vocês pegarem contratos mais antigos um pouco, eu quero ver alguém achar isso para mim. E, além de achar com uma multa justa. Porque do adquirente eles cobram, né? Eles colocam lá taxa de ocupação de tanto ao mês, multa de não sei do quê, cláusula penal, coitado do adquirente, né? Tem contrato que nem tem isso, gente. E tem projeto de lei para beneficiar construtoras e incorporadoras para não ter pagamento nenhum de multa nenhuma. O que é o cúmulo do absurdo, né?
Porque, tendo já o prazo de tolerância, eles já não cumprem, que nem me colocou a colega aqui de vocês que está com um caso que está esperando há 4 anos, já passou os 180 dias, são 4 anos. 4 anos, é muito tempo, né? O que diz lá, então, o Código de Defesa do Consumidor? Também determina o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de produtos ou serviços, se recusar ao cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Pode também, alternativamente, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ou rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente, além de perdas e danos. Tá? Os doutrinadores, os estudiosos da lei, eles entendem que existe abusividade, né, nessa questão da cláusula de tolerância. E qual é o posicionamento dos tribunais? É de não julgar essa cláusula abusiva por uma única questão, porque eles alegam que o consumidor já se acostumou com isso, que é uma praxe do mercado e que não viola a boa-fé. O consumidor aceita isso. Então, considerados esses pontos, eles entendem que não existe motivo para declarar essa cláusula abusiva. É uma praxe já do mercado, né? No meu ponto de vista, é abusiva, porque a única exceção que eu conheço em relação ao descumprimento de prazo contratual é essa. Tá? A questão não é que não tem nada que possa ser feito, a questão é o entendimento dos juízes, né? Gente, o judiciário está exacerbado, tem processo de tudo que é lado, em primeiro grau principalmente, Mas o STJ e o TJ já estão confirmando essas decisões também. Tá? A maioria dos juízes entendem que não existe abusividade. Do ponto de vista técnico, se a gente for analisar do ponto de vista estritamente legal, é super abusivo. Quer dizer, você estabelece um prazo, né, estabelece mais 6 meses de tolerância. A gente tem contrato que tem tolerância de 200 dias, de 1 ano. É o cúmulo. Né? E aí nós vamos ver daqui a pouco também como é que fica essa questão. Então, quer dizer, eu tenho processos no escritório que as pessoas falam assim para mim, doutora, mas e essa questão da cláusula dos 180 dias? Os meus direitos são quando? A partir da data que eu assinei ou a partir da data de tolerância? Os juros, as perdas e danos, tudo que eu tenho que receber. Né? No meu entendimento, e já ganhei processo assim, é da data original do contrato. Ele tinha que ter cumprido a data original que ele colocou. Gente, ele é um profissional, ele conhece o risco do trabalho dele, o contrato é unilateral. Ele sabe quanto tempo ele vai demorar para fazer aquela construção. Ele sabe quanto tempo a prefeitura, os órgãos oficiais demoram para emitir documentos. Né? Então, quer dizer, isso tudo, na minha opinião, é risco inerente da operacionalização dele, interna dele. O consumidor, o comprador não tem nada a ver com isso. Né? Contudo, nos tribunais, o entendimento é de que a cláusula de tolerância é aceitável e é legal. Tá? Então, vamos lá. Uma vez admitida como lícita a tolerância, se não entregue a obra até a data limite da prorrogação ajustada, que é normalmente de 180 dias, não pode o empreendedor usar as mesmas escusas como excludente de sua responsabilidade civil, o que gera grande rigor dos juízes na análise das justificativas de escusas apresentadas pelos construtores, com base na responsabilidade objetiva por vício do produto e na teoria do risco-proveito que rege a atividade. Se, por um lado, eles aceitam como legal a cláusula da tolerância, por outro, eles têm sido muito rigorosos com as desculpas que as construtoras dão para justificar o atraso na entrega da obra. Né? Porque a gente ouve de tudo. Porque houve aumento nos índices pluviométricos. Porque o terreno não era exatamente o que eu imaginei que fosse. Porque metade dos adquirentes pararam de pagar. Então, quer dizer, são uma série de escusas que, na verdade, em realidade, tem muito mais a ver com a responsabilidade civil do que com a tolerância em si. Por quê? Você concorda comigo que quando você fala, olha, em X tempo eu consigo fazer esse serviço para você, é porque você já está ali avaliando o risco, você já está sabendo que pode chover, não vai chover, se você vai ter dificuldade de contratar mão de obra, você já tem esse conhecimento, você já tem esse know-how, esse conhecimento técnico.
E o que eles tentam fazer é empurrar essa responsabilidade para o consumidor, para o comprador, né? Então, nesse aspecto, os juízes têm sido realmente bastante intolerantes, tá? Então, para uma construtora legal, eu tenho um caso que aí está hilário, né? Eles me apresentaram laudos pluviométricos, atrasaram a entrega do imóvel em 2 anos, estouraram em 2 anos depois de passar do prazo de tolerância, e aí, em defesa, eles dizem que aconteceram problemas de força maior, de caso fortuito. Aí juntaram um laudo pluviométrico de 1 ano, um negócio desse tamanho. Aí, quando você ia analisar o documento, primeiro você tem que entender tudo aquilo, né? Você verificava o seguinte, que durante o período de 1 ano, ele falava, olha, no mês de julho, que absurdo, houve um aumento de 50% nas chuvas. Gente, em julho, chovia em média 3 dias por mês. Naquele mês choveu 4. Então, quer dizer, são coisas absurdas, são coisas assim que chegam à beira do ridículo, né? E aí a gente vem na sequência. O prazo adicional visa exatamente dar certa elasticidade em favor do empreendedor. Escassez de material, mão de obra, são fortuitos internos. É aquilo que eu estava falando para vocês, faz parte do risco do negócio. É obrigação de quem está prestando o serviço, de quem está vendendo o produto, conhecer o seu meio de trabalho, né? Tanto que foi ele quem fixou o prazo da entrega. Não fui eu que falei para ele, olha, eu quero que você construa meu apartamento em X tempo. Foi ele quem falou que ia fazer em X tempo. Então, nada mais justo que ele cumpra. Escassez de material de mão de obra são fortuitos internos, ligados ao risco da própria atividade. Somente os externos, ou seja, força maior, o exoneraria, desde que seja fato exógeno. O que é fato exógeno? É totalmente alheio a ele, está fora do controle dele. Sei lá, aconteceu uma guerra, teve uma greve total de 30 dias. Isso está totalmente fora do controle do construtor. Agora, dizer que não tinha material, dizer que não conseguiu mão de obra, isso é risco inerente do negócio dele. Então, ele não pode passar essa responsabilidade para o consumidor. O atraso gera prejuízos que não podem recair sobre o adquirente, que não teve qualquer participação ou ingerência nas etapas da obra. Tá? Direitos de adquirente e medidas cabíveis. Então, vamos lá, atrasou, já passou dos 180 dias. O que eu, como comprador, tenho o direito de fazer? Eu posso promover a sustação no pagamento das parcelas até a efetiva entrega das chaves. Cuidado com isso, viu, gente? Isso tem que ser feito de forma documentada, bonitinha. Se você for fazer administrativamente, notifica a construtora, faz alguém assinar que recebeu, porque senão você vai parar de pagar porque ele não entrega a obra, você ainda vai ser negativado e ainda vai ser judicialmente cobrado. Então, cuidado com isso. O que eu aconselho, e que na maior parte dos casos não vale a pena, até por uma questão financeira, é consignar isso em juízo. Tá? Porque, assim, na verdade, eu particularmente não orientaria um cliente meu a deixar de pagar, simplesmente. Mas eu orientaria a que fizesse o depósito do valor que é considerado o justo, sem multa, sem juros, sem INCC, porque são eles que estão atrasando, a gente já vai ver lá na frente. Né? Então, é mais seguro consignar isso em juízo, porque você está demonstrando a sua boa-fé. Né? Porque o fato de você simplesmente suspender o pagamento pode gerar a sensação de que você é um inadimplente. Né? Então, sempre que forem tomar esse tipo de atitude, documentem tudo, façam tudo direitinho. Então, olha lá, coincidência de correção monetária, desde a data inicialmente prevista para o pagamento e sem incidência de multa e juros. Então, suspender o pagamento, lá na frente você vai ter que pagar a correção. Então, o contrato na fase de construção ainda vai continuar incidindo em INCC. Vai estar liberado só da multa e dos juros. Já está na fase de multa, na fase de pagamento de saldo, vai continuar incidindo o índice que foi contratado. Tá? Nesse caso da entrega, né, dessa entrega postergada, impostos, taxas, tarifas e condomínios são de responsabilidade exclusiva do vendedor até a entrega efetiva das chaves, que é o momento em que o comprador entra na posse do imóvel. Outro direito que você tem é pedir o distrato. Nesse caso aqui, o distrato administrativo, não judicial. Que normalmente é o que a gente acabou de conversar, acaba acontecendo com a devolução parcial de valores. E isso aqui chega a ser vergonhoso, gente. Porque eu já fui fazer distrato com construtora que falou assim, tá bom, a gente vai devolver 30%, mas parcelado do mesmo jeito que ele pagou. Vocês estão ficando loucos, né? Como assim? Você vai devolver 30%,
Qual a justificativa para a retenção de 70% do valor do que ele pagou? Ele nunca ocupou o imóvel, está atrasada a entrega, né? Então, qual a justificativa de uma situação como essa? Normalmente, a gente acaba tendo que discutir isso em juízo. Tem cliente que fala assim, tá bom, eu vou aceitar isso daí, depois eu entro em juízo pela diferença. Cuidado com isso também, tá? Porque tem juiz que vai falar, você agiu de má fé, você aceitou isso lá atrás e agora você está querendo rever. A maioria até revê, tá, gente? Mas tem juiz que é crica, que vai falar, não, você aceitou. É que nem a questão de ações trabalhistas, né? Tem muita gente que vai lá, homologa a dispensa, recebe, não sei o quê, e depois vai lá e bota o patrão no pau, né? Pior de tudo é que a justiça trabalhista paternalista, ele sempre leva alguma coisinha a mais. Sempre leva, né? Vai fazer o quê? Então, vamos lá, voltando no distrato. Olha lá, é negócio liberatório que obriga as partes à boa-fé, à função social, ao equilíbrio entre as partes e à observância do Código de Defesa do Consumidor. E por essa razão é que algumas pessoas conseguem a revisão disso daqui. Porque, gente, vocês concordam, que nem eu falei agora, uma retenção de 70% com base em quê? Né? Nesses casos, quando eu vejo que não tem acordo, normalmente eu já entro com uma notificação e entro em juízo. Mas se vocês não puderem, ou já aconteceu também de chegar cliente e falar, eu assinei, e agora, o que eu faço? Eu acho muito injusto. Mas eu assinei porque eu não queria mais continuar pagando, eles iam continuar me cobrando, eu precisava fazer alguma coisa. Porque eles realmente são malandros nessa hora. Eles são malandros. Ele vai falar, bom, então ou você faz assim ou você continua com o contrato. Se você não pagar, a gente vai te negativar, entendeu? Então, quer dizer, o consumidor ele fica ali numa situação bem complicada, né? E normalmente não conhece, não sabe direito dos seus direitos, se sente acuado, então acaba assinando. Outra possibilidade, a execução do contrato com o recebimento da unidade adquirida. Isso no caso de inadimplemento relativo, no caso da amora. Para eu resolver o contrato, para eu poder desfazer esse contrato, eu tenho que ter a certeza de que a imobiliária de que a construtora não vai conseguir me entregar. Tá? Então, enquanto eu estou no período de atraso, de mora, o que eu posso fazer? Esse inadimplemento ele é relativo. Então, eu tenho a opção de pedir a execução forçada. Então, é chegar para o juiz e falar, olha, já passaram 180 dias de tolerância, eu quero que ele me entregue o imóvel em X tempo, sob pena de pagamento de multa, sob pena de pagamento de perdas e danos, a gente já vai olhar um pouquinho mais para frente. Tá? Agora, o inadimplemento se tornou absoluto. Por exemplo, a construtora faliu. Não vai sair mesmo, não vai ter jeito. Aí a gente cai o quê? Na resolução do contrato. E conversão em perdas e danos. Eu não tenho como obrigá-lo a fazer. Faliu? Faliu. Não tenho o que fazer. A Zencol da vida, né? Faliram faz tempo. Que mais o consumidor tem direito nesse caso, o comprador? Perdas e danos emergentes. As perdas e danos elas podem ser emergentes ou serem relativas a lucros cessantes. Para vocês entenderem a diferença. O dano emergente é aquele dinheiro, aquele fruto que o adquirente efetivamente deixou, que ele efetivamente perdeu. Tá? São valores gastos, por exemplo, com a locação de outro imóvel, que nem eu falei da situação do casamento. Eu vou me casar, meu imóvel não está pronto, eu sou obrigada a alugar um outro para eu ficar. Tá? Então, o consumidor tem direito a reaver isso, porque isso efetivamente causou uma diminuição no patrimônio dele. Tá? E ele tem direito também aos lucros cessantes. Né? O que é o lucro cessante? É o que ele deixou de oferir em razão do inadimplemento da construtora. Então, por exemplo, se ela tivesse me entregue na época certa, o meu imóvel poderia estar alocado, ia estar gerando uma renda para mim, ia estar aumentando o meu patrimônio. Um exemplo muito fácil de lucro cessante é o motorista de táxi. Né? Bateram no carro dele, coitado de quem bate no carro de motorista de táxi. Por quê? Porque vai pagar a férias dele, vai pagar o dia dele parado, enquanto o carro estiver lá no conserto. É a mesma situação aqui, isso é lucro cessante. Porque se ele tivesse com o carro na mão, ele estaria trabalhando e estaria ganhando X por dia. Como ele parou porque você bateu no carro dele, você paga o salário dele. Tá? Então, é mais ou menos essa situação. Pode-se pedir também a resolução do contrato com a devolução de parcelas pagas, no caso do inadimplemento absoluto. Foi aquilo que eu falei para vocês. A construtora faliu. Caiu uma bomba em cima do terreno, não sei lá, situações desse tipo. Tem direito à fixação de multa diária, como eu acabei de colocar para vocês, mais as perdas e danos.
Tem direito a entrar com pedido de obrigação de fazer, porque muitas das vezes, que nem o caso que você me perguntou, o que acontece? A construtora ela vai postergando a obtenção do habite, ela vai postergando a instituição do condomínio, e com isso ela vai embolsando o seu dinheirinho de correção do INCC. Porque o que disse a lei que a gente viu lá atrás, agora há pouco? Que até a entrega da chave, o índice aplicável é o INCC, que, se vocês forem olhar, é muito mais alto do que os outros índices oficiais. Ele é inflação e mais um pouco. Né? Então, para a construtora convém fazer isso, até por conta do contrato que ela tem com a instituição financeira que está aportando recursos lá na construção. Tá? Então, tem direito, sim, a entrar com o pedido de obrigação de fazer a sua resposta. Para obrigar a obtenção do habite, obrigar a instituição do condomínio sob pena de multa diária de X. Tá? Tem direito à restituição de valores pagos, taxa, estamos falando inclusive da SAT, comissão de corretagem, despesas com registros, averbações e reconhecimento de firmas. Tem direito ainda à reparação, à indenização dos gastos com a judicialização do processo. Estamos falando aí de custas, despesas processuais e honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Custas, para entrar com um processo desse, gente, é 1% do valor do negócio. Então, vocês calculam aí, né? Se a gente está falando de um imóvel de 500 mil, quem faz a conta para mim, que eu sou meio burrinha de matemática? R$5.000 só de custas, né? Fora as taxinhas que tem ali para pagar, de oficial de justiça, disso, daquilo. Honorários advocatícios, cuidado com isso. Na Justiça Civil, na Justiça Estadual Civil, quando a gente contrata um advogado, eu, advogada, recebo 2 honorários. Eu recebo meu honorário em 2 partes, tá? Uma parte é a que eu contrato diretamente com o meu cliente no escritório. Olha, fulano, meu querido, para eu fazer serviço para você, eu quero X. E ele vai me pagar ali. Eu vou fazer um contrato de prestação de serviço e ele vai me pagar. Tá? Aí nós entramos com o processo, eu ganho o processo para ele. A construtora perdeu. A construtora ainda vai ser condenada a me pagar mais uma porcentagem sobre o valor da causa, que normalmente é de 10% a 20% do valor da causa. Tá? A parte perdedora arca com esses honorários, que no caso também são do advogado. Tá? Então, olha lá, ele tem direito a pedir a restituição e os juízes têm dado. Tá? Eu apresento o contrato do que ele me pagou, a sentença vai determinar o que tem que ser pago judicialmente, e esses 2 valores compõem os honorários aos quais o cliente tem o direito de receber de volta da construtora. Tá? Danos morais. A questão dos danos morais é meio complicada. Vocês devem estar acompanhando o mercado, vocês devem perceber que poucos são os casos em que se concede o dano moral. Os juízes entendem, na verdade, a doutrina diz assim, que existe uma diferença entre culpa objetiva e subjetiva, entre culpa contratual e culpa aquiliana. A contratual ela está sempre ligada a um descumprimento, ao inadimplemento advindo do contrato. Tá? Então, eu falei que eu ia entregar em 180 dias, não entreguei. Essa é a culpa subjetiva, é a culpa contratual. Tá? Agora, outra culpa aquiliana, ela advém de lei. Não existe relação entre as partes. Mas a lei diz que, se você praticar um ato ilícito contra alguém e causar dano, você fica obrigado a indenizar. Artigo 186 do Código Civil. Né? Então, essa culpa ela advém de contrato? Não advém de contrato, é da lei. Então, se eu bato no carro do João, causei um dano para ele, eu estou obrigado a pagar, a restituir. Isso decorre de lei. Oi? Nada. Isso decorre de lei. Né? Então, essa é uma culpa diferente. Então, o que os juízes entendem? Que, normalmente, a culpa advinda de inadimplemento contratual ela é não indenizável. O que te causa mero dissabor, mera irritação, ela não é indene, ela não é indenizável. Tá? Mas existem alguns casos em específico que eles dão, sim. Como, por exemplo, esses aqui que eu coloquei para vocês. Ó. Se os efeitos, o que a gente tem que olhar é o efeito, tá, gente? Né? O efeito é que vai gerar o dano moral. O efeito daquele descumprimento causou o quê na minha vida pessoal? Então, se esse efeito tiver uma natureza de gravidade que atinjam bens da minha personalidade, o que é bens da minha personalidade? A minha honra, a minha intimidade, na minha esfera de vida privada, tá? É critério subjetivo. É critério absolutamente subjetivo, é difícil.
Por isso que eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que eu vi que o dano moral foi indenizado. Então, que atinjam bens da personalidade ou provoquem sofrimento negativo, intenso e diferenciado ao credor, desde que provado, por exemplo, o adiamento de um casamento, aquele exemplo que eu dei para vocês, olha, eu comprei imóvel para me casar e não pude mudar. Uma negativação indevida, né? Estou em dia com o meu pagamento, tudo bonitinho, a maldita da construtora foi lá e me negativou, né? Falta de acomodação para a família que esperava mudar-se para um novo imóvel antes do nascimento do filho. Esses foram 3 exemplos que eu vi na jurisprudência que os juízes deram sem o dano moral. Tá? Mas eu vou dizer para vocês que em torno de 90% a 95% dos casos não tem indenização por dano moral. Tá? Outro direito, extensão da cláusula penal ajustada ante o inadimplemento do comprador. Volto a repetir, a construtora ela é muito cuidadosa na elaboração do contrato para colocar um monte de multas e obrigações para o adquirente. Então, ela põe lá a cláusula penal. E os contratos mais atuais já dizem até quanto. Né? Põe cláusula penal, põe taxa de ocupação. Normalmente, a cláusula penal é a taxa de ocupação, que geralmente fica ali em torno de 0,5, 0,6 do valor do imóvel. Tá? Então, olha que legal o que está acontecendo. O consumidor ele não dispõe da possibilidade de colocar no contrato que, se a construtora não entregar, ele também tem direito ao pagamento de uma multa. Ele não pode, né? Porque o contrato, a gente viu, é de adesão, né? Não dá para mexer, é feito unilateralmente lá pela construtora. Mas alguns advogados têm pedido em juízo a inversão disso. E eu já fiz isso em processo meu também. Se ele está dizendo que a taxa de ocupação é X por dia, eu quero X por dia pela entrega, pelo atraso na entrega. Entendeu? É justo, não é? Não é? É justo. O que vale para ele, vale para mim também. Né? Mas isso é uma teoria nova que a gente está começando a desenvolver agora. E que alguns... Então, mas tem juiz que não aceita. Porque tem juiz que ele é muito legalista, muito processualista, agrava, né? É verdade. Mas é o que acontece. O que acontece? Eles alegam o seguinte, que eles estariam interferindo no pacta sunt servanda, ou seja, que o pacto de vontades faz lei entre as partes. Né? Então, alguns juízes não dão em função disso. Ele fala não havia previsão contratual e isso fere o princípio do pacta sunt servanda, então não concedo. Outros, com uma visão um pouco menos rigorosas, engessadas, e que visam mais a prática da justiça, eles dão. Exato, a função social da justiça. Né? Aí eles têm dado. E está começando a acontecer, está começando a pipocar caso assim. Tá? E ali a observação que eu fiz, né? Como a gente tem que ter o equilíbrio entre as partes contratantes, aqui cabe a aplicação do 51 do Código de Defesa do Consumidor, que fala o quê? Justamente sobre a nulidade de cláusulas abusivas. Tá? Então, esse é um dos pontos da cláusula penal que ele pode ser discutido em juízo, sim. Tá? Prazo prescricional. Aqui a gente tem que fazer algumas observações, tomar alguns cuidados. Para execução da prestação e de perdas e danos, no artigo 205 do Código Civil, nós temos 10 anos para entrar com a ação. Tá? Isso é execução em relação ao contrato e eventuais perdas e danos. Mas a gente tem uma outra diferenciação, que é o caso da reparação civil do dano. Então, eu posso ir até o fim do contrato, fechar o meu contrato e lá no fim falar assim, olha, eu fiquei X tempo sem receber, sem ter a posse do imóvel, eu tive que alugar, eu tenho lucro cessante, eu tenho dano moral porque eu tive que adiar meu casamento. Você faz sua continha lá e aí você tem 3 anos para entrar com esse pedido de restituição desses valores, que no caso é a reparação civil. Não. Gente, notificação, ele perguntou como que se conta esse prazo, se é a partir de uma eventual notificação. O que acontece? Não há necessidade. Se o contrato está resolvido, terminou. Eu fui até o fim do contrato e vou entrar com a reparação, eu tenho 3 anos do fim do contrato. Tá? Do fim do contrato. Eu não preciso notificar ninguém. Né? E aí você vai falar para mim, e no outro caso, que eu vou executar a prestação de perda e dano? Entra direto com o processo. Tá? E aí você vai contar o prazo de quando?
existem alguns entendimentos diferenciados. Vai ter que tomar cuidado aí com que o juiz vai cair. Mas a maioria deles fala que é do fim da data inicial do término do contrato, sem os 180 dias, tá? A data inicial, sem o limite de tolerância. Para ação de resolução por inadimplemento do vendedor, não há prazo fixado de decadência para ser proposta, mas, todavia, ela está atrelada ao direito ao crédito do interessado. Ou seja, se prescrito o direito de exigir as parcelas ou a entrega da coisa vendida, na prática, prescrito estaria também o direito à resolução. Faz até algum sentido, né, gente? Porque como não existe prazo legalmente estabelecido, seria um pouco absurdo, né? Você, então, fecha o seu contrato, o tempo vai passando, e daí, de repente, dali a 15 anos, você resolve que quer receber alguma coisa. Né? Não senta em cima do problema, procura resolver logo, porque, apesar da lei determinar esses prazos, tem juiz que tem entendimento diferente. E vou falar, o judiciário está bem difícil hoje em dia. Né? Eu brinco com os meus clientes, eu falo assim, gente, há 20 anos atrás, nós advogávamos contra a outra parte. Hoje a gente começa brigando com o juiz. Porque o que tem de despacho absurdo, que nem ele brincou aqui com agravo de instrumento. Agravo de instrumento é um dos tipos de recurso que a gente tem para questionar uma decisão interlocutória do juiz. Né? Uma decisão que não extingue o processo, que não põe fim ao processo. Então, para questionar um despacho que eu acho absurdo, eu entro com agravo de instrumento. E como os tribunais estão atolados de serviço, qualquer coisa é motivo para eles indeferirem tudo ou nem receber um recurso desse. Então, está bem complicado, está bem difícil. Aqui a gente vai falar um pouquinho da questão da aplicação do INCC, né? O Índice Nacional da Construção Civil, por refletir a variação dos preços dos insumos e de materiais aplicados na construção civil, somente pode ser aplicado como atualizador das prestações até a entrega do imóvel, sendo considerada abusiva a sua incidência após a mesma. E da onde que a gente tira essa conclusão? Na Lei 7.764 de 89, no artigo 1º, ficou determinado pelo governo o seguinte, que nos contratos em execução, cujo objetivo seja a produção ou fornecimento de bens para entrega futura, gente, a lei é velhinha já, hein? Mas, né, o que adianta? A prestação de serviços contínuos ou futuros, a realização de obras e naqueles relativos às operações de alienação de bens imóveis não abrangidos pela norma do Sistema Financeiro da Habitação, o índice de reajustamento com base na obrigação do Tesouro Nacional OTN será substituído por índices nacionais, regionais ou setoriais de custos ou preços que reflitam a variação do custo da produção ou do preço dos insumos utilizados. Vocês repararam no detalhe? O detalhe é só esse aqui, ó, contratos em execução. Né? Então, eles vão executando, eles vão indo, eles vão arrastando. Né? A questão que a gente tem que analisar aqui é por que é feito dessa maneira. Porque existe um retorno financeiro, um ganho financeiro maior para a construtora. Tá? Porque o que acontece? Ela tem um contrato lá que ela faz, né, de mútuo com a instituição financeira, que vai emprestar o dinheiro para ela, só que a taxação que é utilizada entre a construtora e a instituição financeira é outra, completamente diferente. A captação desse dinheiro é de outro lugar, o custo desse dinheiro é muito menor. Tá? Do consumidor, eles estão cobrando o quê? O INCC. Né? E aí, o que acontece? A construtora que atrasa o pagamento, que atrasa o cronograma de realização de obras, ela atrasa o recebimento também. E nessa fase inicial da construção, o maior aporte financeiro vem do cliente, porque normalmente essa fase ela é custeada, a gente faz o financiamento direto com a construtora. Né? A maioria das pessoas faz o financiamento direto com a construtora e depois ela vai encerrar, o saldo é que ela vai fazer o mútuo. Né? Então, o que acontece? Para a construtora é vantajoso ir prolongando isso. Né? Porque ela está gerando uma diferença de saldo devedor, que é risco inerente do negócio dela e que, portanto, não pode ser cobrado do consumidor, do adquirente, mas ela faz ele pagar, ela faz ele assinar uma confissão de dívida, né? Que nós vamos ver aqui agora. Ó. Ah, tá. Antes da gente passar para a confissão de dívida, lá, medidas cabíveis quanto à aplicação do INCC.
Você pode pedir que ele se abstenha da cobrança daquela multa sobre pagamento, sobre pena de multa. Desculpe. Pedir a obrigação de não cobrar mais o INCC sob pena de pagamento de multa. Cabe o pedido de congelamento também até a efetiva entrega das chaves. E, no caso de clientes que pagaram, né, porque tem gente que paga, fala, pô, vou deixar meu nome ficar negativo, não vou correr esse risco, né? Cabe a repetição do indébito, que está lá no artigo 940 do Código Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, pagou indevidamente ou foi cobrado de uma coisa já paga, repetição do indébito. Tem direito de receber em dobro. Tá? Isso está na lei, tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor. A questão que eu falei para vocês da confissão de dívida também é abusiva. Alguns contratos já trazem no próprio bojo dele, interno. Outros, o que eles fazem? Eles colocam, na época de pagamento do saldo, de entrega das chaves, eles fazem a pessoa assinar um aditivo com um termo de confissão, né? Dizendo que ela se responsabiliza pelo pagamento da diferença do INCC em relação ao novo índice que vai ser aplicado a partir de então. Tá? É ilegal, é abusivo, tá? É imoral, é injusto. Por quê? O que a construtora está fazendo aqui, como eu estava falando para vocês? Ela está repassando para o consumidor o risco do negócio dela. E quem foi que gerou esse saldo devedor? Foi o consumidor? Foi ela própria, que não cumpriu o prazo. O banco deixou de repassar o dinheiro porque ela não cumpriu o prazo. Entendeu? E aí ela pega e mete no consumidor isso daí. Tá? Então, não pode, é ilegal. Tá? É usual o vendedor impor ao comprador a assinatura de confissão de dívida visando o repasse do risco do negócio para fixar a obrigação de que este arque com o pagamento das diferenças apuradas entre os valores recebidos da instituição bancária e a correção do saldo financiado pelo INCC, o que termina por gerar um novo saldo devedor que não deveria ser passado ao reconsumidor. Então, essa questão também já é pacífica nos tribunais. Tá? Eles dão a devolução, sim. Súmula não. Súmula ainda não. O assunto é novo, não tem. Medidas cabíveis quanto à questão da confissão de dívida. O pedido de anulação da confissão de dívida, porquanto o saldo devedor, normalmente quitado através de contrato de mútuo com a instituição financeira, implica em que o contrato com os vendedores aperfeiçoou-se, ou seja, terminou. Eu cumpri a minha obrigação e ele, com a entrega do imóvel, cumpriu a dele, sendo quitada a sua dívida e, portanto, nada mais é devido ao vendedor, no caso, incorporador-construtora. Então, fica caracterizada a abusividade nos termos dos artigos 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, por ofensa à boa-fé e à função social. Fica aí patente, latente, a hipossuficiência e a fragilidade do adquirente. Porque, gente, na hora da entrega da chave, já atrasou 2 anos, já atrasou 3 anos. Aí ele fala para mim, você vai ter que assinar aqui, porque tem um saldo devedor, e se você não assinar aqui, eu não vou te entregar a chave, você não vai conseguir financiar o seu saldo devedor e não tem imóvel. Entendeu? Aí o cliente chega, só um minuto, aí o cliente chega lá no escritório desesperado e fala assim, e agora, doutora? E agora a gente vai entrar com uma medida de obrigação de fazer com pedido de liminar. Entendeu? E é o único jeito de resolver. Só que aí você corre outro risco, né? Tem juiz demorando 3, 4, 5 meses para dar despacho. E aí fala assim, eu não vejo perigo em mora, eu não vejo fumaça do bom direito e vamos discutir. Traga o contrato, cite-se a ré. Então é isso que eu falo para vocês, gente. A coisa tá feia. Tá feia, tá complicado. O que tem que ficar claro para vocês é o seguinte, olha, novo contrato foi celebrado com o fim de quitar o saldo devedor. Nós não estamos falando aqui de quem financia tudo com a construtora, porque tem caso assim, né? Tem caso que a construtora financia diretamente para o comprador. Eu estou falando aqui quando existe a interveniência da instituição financeira. Então, o meu saldo devedor vai ser pago ou com fundo de garantia, ou com um mútuo, alguma coisa assim. Tá? Então, por quê? Porque naquele momento eu encerrei a minha obrigação com a construtora. Eu, como comprador, encerrei a minha obrigação com a construtora. Agora, a minha obrigação é com o banco, é com a instituição financeira. Inclusive, a hipoteca, a garantia desse imóvel, a alienação desse imóvel é em favor da instituição financeira, não da construtora. Tá? Então, aqui eu estou formando um novo contrato, uma nova relação jurídica. E por que eu tenho que assumir o ônus que ficou lá atrás, que é oriundo da inadimplência da construtora? Tá? Ficou claro para todo mundo isso?
A instituição financeira faz os repasses, olha lá o que eu falei, de acordo com o adimplemento do vendedor no cumprimento de cronograma de obra. Portanto, se foi ele que atrasou, quem que gerou esse ônus, esse saldo? Ele que responde, então, né? Mas não é assim que funciona na prática, é uma pena. Eu encerro aqui essa breve explicação para vocês e eu queria só aproveitar a presença de algumas mulheres, que eu estou vendo poucas, mas tem, para falar um pouquinho da Associação das Advogadas para vocês, tá? É uma associação que a gente está fazendo aí, formando, para o empoderamento feminino, para a igualdade de gêneros, tá? Então, não sei nem se vocês já devem ter visto aí a distribuição de apitos, quem anda aqui pela Paulista já viu, pelas estações já viu, a gente ensinando a mulherada a se defender. Mas daí, numa outra oportunidade, como eu não trouxe esse material, eu converso com vocês, com quem estiver interessado. Vamos para as perguntas, então, gente? Vamos abrir para as perguntas. Quem tem pergunta? Agora ninguém quer perguntar? Aqui. Vamos lá, gente. Como lá fora eu tinha te falado, eu vendi para 2 clientes 2 unidades na Avenida... O quê? Fala mais pertinho para pegar o som. Na Avenida Angélica, de um empreendimento, e está atrasado 3 ou 4 anos. 4, é isso, né? E eles chamaram essa semana porque faltava um saldo devedor de uma das unidades e falaram o seguinte, ó, se você pagar esse saldo, a gente libera para você entrar e já começar a fazer obra dentro do apartamento. Só que eu vou te dar o habite do terreno, não da unidade. Não entendi bem, tudo bem, voltei e fui ver. Então, eu queria saber o seguinte, a melhor coisa que eu devo fazer como corretora e proprietária também, né? Falar para o cliente que ele deve procurar um advogado, porque não vai ter uma outra, né? Ou tem, a gente consegue fazer alguma coisa? Administrativamente, o que você pode... É que eu acho que já passou muito tempo, já passou do limite de tudo, né? Agora, essa... Tá. O tempo ideal? 181 dias, o primeiro dia depois. Tá? Que tem juízes que é o seguinte, tem juízes que eles não olham como marco inicial do cumprimento do contrato a data inicial, porque tem a tolerância dos 180 dias. Então, você corre um risco se você fizer alguma coisa aí nesses 180 dias, porque é a tolerância e você aceitou que fosse assim. Entendeu? Mas deu o primeiro dia, deu 181, vai atrás. Do ponto de vista administrativo, é fazer a checagem se existe realmente, pelo menos o pedido do habite, se foi protocolado o pedido de habite, se você vê junto da prefeitura, tá? E dar uma olhada na matrícula do imóvel, se a incorporação está direitinho, se já foi instituído o condomínio, porque tudo tem relação uma coisa com a outra, né? Tá? Então, a prefeitura exige esses documentos. Não, você não tem nem legitimidade para resolver isso. Você vai conseguir levar informação para o teu cliente, mas fazer alguma coisa efetiva. Como é que você vai obrigar a prefeitura a alguma coisa? Só judicialmente. Ou como é que você vai obrigar a construtora a alguma coisa? Só judicialmente. Tá? Oi, boa noite. Boa noite. Numa hipótese, vamos dizer, de comprar um apartamento na planta, passou o prazo de entrega, não entregaram, vamos dizer que ele custa 600 mil e eu paguei 400, por exemplo. Entrou no prazo de tolerância. Eu posso, de repente, exigir da construtora, sabendo que ela tem algum imóvel remanescente em outro lugar, exigir que ela me troque esse por um outro pronto e eu pago a diferença? Pode. Isso é possível. Entrego esse e vou pegar o outro. Pode. Mas aí tem que ser com a concordância dela, né? Você não tem como obrigar, a não ser que você faça isso judicialmente. Sim, se você exigir judicialmente, ok. Sim, vamos dizer que ela não quer Pode, porque lembra que a gente viu a cláusula lá do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza o quê? A exigir a execução do contrato, com as seguintes possibilidades. Eu quero a entrega da minha unidade que eu contratei, eu abro mão dessa por uma similar, ou eu quero o dinheiro de volta. Ok, obrigado. Ok? Doutora, uma pergunta da internet. A Maria de Lourdes Carvalho Jimenez, de São Bernardo do Campo, pergunta o seguinte. Quando um cliente questiona você em relação ao prazo de entrega do imóvel e quer que você garanta que será entregue na data que a construtora deixa registrado no site, neste momento, como devemos agir? Exigir dela, ela é corretora, é isso? Sim. Bom, ela como corretora não tem como obrigar ninguém, ela não é parte na negociação, né? O que eu faria por uma questão até de produção de provas, está na tela do site, como é o nome dela? Desculpa.
Maria de Lourdes, está na tela do site, printa aquela tela, entendeu? Guarda como prova, tá? Porque a propaganda enganosa, aí, no caso, não é tua. Você está intermediando a negociação. Agora, muito cuidado, porque o que acontece? O intermediador, do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, ele é responsável solidário. Tá? Então, assim, você não tem como ingerir na data de entrega da obra, mas você tem que se cercar de todos os cuidados de que essa não foi uma promessa feita por você. Tá? Não tem o que fazer. É uma questão complicada. Daí, o único recurso é o judicial. Tá? Entrar em juízo exigindo o cumprimento da obrigação de fazer da entrega das chaves. Boa noite, doutora. Boa noite. Eu não tenho experiência com lançamento, sempre trabalhei com terceiros, mas a pergunta acho que cabe. Essas cláusulas que tem no contrato hoje chegaram num ponto que está, como sempre, favorecendo mais o grandão, né, mais os donos da construtora. Em detrimento do consumidor. Do consumidor. A senhora acredita que a tendência é esses contratos ficarem ainda cada vez piores, ou já chegamos no momento em que é hora do consumidor começar a reverter essa situação? Gente, na minha opinião, eu que sou uma operadora do direito, a gente já passou do limite. Tá? Agora, essa pergunta que o senhor me fez, ela é muito especial, né? Porque ela envolve o meu dia a dia como profissional do direito. Né? E é muito interessante, porque isso envolve uma questão cultural, das pessoas serem capazes, serem capacitadas, das pessoas conhecerem seus direitos, das pessoas irem atrás dos seus direitos. Porque, em função da estrutura que a gente tem, que é antiquada, cara, né? O acesso à justiça brasileiro ele não é gratuito, como está escrito na Constituição. Se eu não provar para o juiz... Eu estou com uma briga gigante de um caso no escritório que a juíza não quer dar a gratuidade de justiça porque o rapaz, há 4 anos atrás, financiou um imóvel de R$200 mil. Então, quer dizer, ele tem capacidade. Só que a lei diz o quê? A capacidade financeira ela tem que ser verificada no momento do pedido da gratuidade de justiça, e não há 2 anos atrás, há 4 anos atrás. Então, essa questão que o senhor coloca é muito importante. Eu acho que o país, de uma maneira geral, vive um momento de conscientização. O Código de Defesa do Consumidor, ao lado da Lei Maria da Penha, é um dos mais conhecidos da população. Então, só que a gente não pode se intimidar e deixar de judicializar por conta da morosidade, por conta dos riscos, por conta dos custos. Isso é uma questão cultural. Porque o que acontece? Enquanto houver essa força, essa desproporção, né, porque a construtora ela é um gigante, o banco ele é um gigante, as prestadoras de serviços básicos são gigantes. Né? Eu cancelei uma linha de telefone no meu escritório há 4 meses e eles estão me negativando, porque eles não tiraram do sistema deles. Gente, isso é um absurdo. Isso é como do absurdo, entendeu? Quer dizer, eu vou ter que entrar na justiça por causa de R$100. Então, para mim, o problema é muito mais lá atrás. É educação, é formação, é civilidade. O grande problema que a gente enfrenta hoje nesse país é a falta de punibilidade. É a falta de punibilidade. Tá? Doutora, boa noite. Boa noite. Uma curiosidade, né? Sempre que sai o habite da obra, passa-se a corrigir o saldo não mais pelo INCC, e sim, se eu não me engano, pelo IGPM, que é maior, né? O INPC, o índice que for contratado com a instituição. Isso, exatamente. O que acontece? Num caso, por exemplo, da construtora ter prometido a obra para uma data X e ter antecipado a entrega devido à saída do habite, ela já pode cobrar esse valor ou não por ter sido contratado um valor lá na frente? Desculpa, acho que eu não entendi a sua pergunta. Se ela tem que deixar de cobrar o INCC, entregou a chave e acabou o INCC, mesmo que ela adiantou. Tá, não, por exemplo, a obra está prevista para dezembro, ela está entregando em junho. Antecipou. Isso é raro no mercado, mas está acontecendo. Onde fica essa aí, gente? Eu não vou fazer propaganda, mas não, essa mesma construtora está com 3 empreendimentos, com 4 meses que está entregando antecipado. Que legal, tá? Alguém decente no mercado. Não. Mas qual é a pergunta? Vamos lá. Vamos lá. A pergunta é, quando eu contratei lá atrás, eu contratei pagando até dezembro. Se ela já está antecipando e entregando... Você quer saber se ela tem direito de pedir antecipação? Vamos supor, eu não estou prevenido a pagar agora em julho, eu estou prevenido a pagar em dezembro, né, o meu financiamento, o restante das parcelas. Ela já pode me cobrar com IGPM ou ela tem que continuar com o INCC? Depende do que está no seu contrato.
o INCC ela não pode aplicar mais. Agora, a antecipação dessa parcela do saldo em função da antecipação da entrega, eu tenho que ver teu contrato para responder. O INCC não pode mais. Tá? Agora, se ela tem direito à antecipação, eu tenho que ver o que está no seu contrato para te responder. Tá, não, mas eu digo assim, mesmo que, vamos supor, eu não quero pagar agora, eu só vou pagar em Ou dezembro. não pode, você estava programado para pedir financiamento estou programado para dezembro. Então, o que ela está fazendo? Ela está parando de corrigir pelo INCC e já corrigindo por outro ela está fazendo índice. certo. Tá, mas pode, mesmo estando no contrato, que seria INCC até dezembro? Ela antecipou a entrega. Ela fixa uma data, mas a data é atrelada... Quer dizer, eu não sei o que está no seu contrato, tá? Estou te respondendo com base na maior parte dos contratos. Porque ela dá uma... Normalmente, ele não dá nem data. Ela dá uma aproximação ou a entrega das chaves. Tanto que a gente tem muito problema de atraso justamente por conta disso. Porque enquanto não entrega a chave, fica o INCC. Entendeu? Então, ela já te entregou a chave, já não pode mais INCC. Agora, a questão da antecipação do saldo, aí precisa ver o que está no seu contrato. Eu não vou saber te responder sem ver o contrato. Ok. Tá? Pessoal, vamos ouvir? Vamos ouvir, senão eu não consigo ouvir aqui. Doutora Meninos. Valéria, boa noite. Boa noite. Parabéns pela explanação. A minha pergunta é o seguinte, o cliente, quando ele adquire um imóvel na planta, ele paga durante o período de obra, né, para a construtora as prestações de saldo devedor corrigido pela INCC. Aí, quando chega o momento dele, ele recebe a chave, ele vai buscar um financiamento bancário, né, para poder complementar o valor do imóvel. Mas ele fica dependendo, às vezes, do habite ou alguma documentação da construtora. Para liberar o financiamento. Para liberar. Mas só que a construtora já libera para ele, não vou dizer libera a chave, libera a unidade, mas ele não toma posse. E, a partir daquele momento, ele passa a ter a responsabilidade sobre a unidade, da unidade sobre os ônus, vamos dizer, a implantação, as taxas de condomínio e outros valores. É discutível? Eu acredito que é dependendo do fim, tá? Porque o que acontece? A lei fala em entrega das chaves. Só que a entrega das chaves, ela, em tese, está condicionada ao habite. A regularidade do imóvel, para você ter o direito de uso, gozo e disposição. O senhor concorda comigo que dificilmente o senhor conseguiria alugar uma unidade como essa? Sim. Né? Ainda mais se o proprietário fala assim, não, eu quero que tenha seguro-fiança, eu quero que tenha seguro contra incêndio. Que seguradora vai fazer se não tem habite? Nenhuma. Entendeu? Então, o que acontece? No meu entendimento, é discutível, sim. É discutível. Porque o fato de você entregar a chave não significa que você está dando um imóvel regular e livre de ônus. A entrega da chave é simbólica. Sim. Né? Inclusive... Pode se negar a receber. Exato, mas aí documenta isso, tá? Então, se nega a receber... E... Mas, gente, é aquilo que a gente acabou de conversar agora há pouco. Não é questão técnica. É o que eu estou falando para vocês, gente. É o direito. Tem o direito. Ele tem que me entregar em tal condição. Então, eu compro um carro verde e vou levar o carro roxo? Eu não comprei o carro roxo, eu quero o carro verde. Entendeu? Me dá o carro sem pneu, então. Me dá o carro sem documento. Então, não faz sentido, gente. É discutível, sim. Okay. Tem que correr atrás. Obrigado. Tá bom? Aqui, ó. Não é muito comum, não. Normalmente, né? Não, eu digo assim, de questão de judicializarem, de me procurar, não. Olha, eu certa vez, quando comecei com corretagem, eu tinha mania de, antes de oferecer um negócio, mesmo que o meu cliente tivesse pedido, verificar a situação inteira antes de... É o correto. Uhum. Bom, ele gostou de uma cobertura no Jardim da Glória. Eu não vou citar a empresa. E eles estavam pagando à vista e queriam a escritura. Eu fui verificar a situação do imóvel, uma cobertura linda, só que não tinha escritura. Não sei nem como aquilo tinha habite, porque tinha gente morando lá, quase todos os apartamentos ocupados. E não podia ver a escritura, não sei como tinha habite, por um motivo. O terreno estava empenhado. Do terreno? Ele não podia fazer a escritura do imóvel, do apartamento, da unidade, mesmo pagando à vista, porque o terreno... porque o terreno estava hipotecado.
Então, eles não tinham feito a divisão das unidades. É isso que eu falo para vocês. O ABITS, tanto o ABITS quanto o desmembramento das unidades autônomas, ele vai sendo feito de acordo com o desmembramento de acordo com a venda, porque senão impede, o banco não vai financiar. E aí vinha a parte pior. Porque ele faz parte do todo, ele não é uma unidade autônoma. E aí vem a parte pior. Quando eu fui verificar a situação da construtora, porque nós sempre verificamos a situação de quem aluga, mas raramente a gente verifica a situação de quem vende, principalmente quando esse alguém é uma empresa. A empresa estava em concordata, a construtora. Então, foi uma situação bem complicada. Eu tive que levar o meu cliente para um outro lugar. E é uma coisa que a gente precisa sempre verificar, porque nesse ponto o regimento do CRES é claro, a responsabilidade é nossa. Não é só o regimento do CRES, gente, é lei. É lei. Quem já assistiu a outra palestra que eu dou sobre a importância da corretagem imobiliária, eu falo em todos esses pontos que você falou agora. É obrigação do corretor de imóveis fazer essa checagem que você fez. Com isso, você evitou que o seu cliente fizesse um mau negócio, um péssimo negócio. Entendeu? Mas é obrigação, está na lei, está no Código Civil, não me lembro o artigo. Artigo do mandato, acho que é 1220, alguma coisa assim. Tá? Código de Defesa do Consumidor. E a própria lei, que é a 6.530 de 70, que é a que você está falando do CRES. Doutora Valéria, eu queria esclarecer uma situação assim. A gente vê aí alguns imóveis que estão sendo entregues agora e o lançamento ocorreu aí há 30 meses, nós estamos na entrega agora. Já está o atraso, ou um caso que você vê que a obra está atrasada, mas tem uma equipe de corretores ali trabalhando. Eles estão ali trabalhando e estão fazendo as vendas. E a construtora já mudou o prazo de entrega. Então tem uma tabela em que, ou seja, o atraso inicial do contrato celebrado agora, ou vamos dizer que ele já passou os 180 dias e tem gente ainda vendendo. O fato de colocar esse novo 180 num contrato que já venceu do contrato anterior, ou seja, já tem um atraso e tem corretor vendendo ainda, essa nova assinatura vai ter mais 180 de direito. Isso infringe alguma coisa na lei? Não, porque você está vendendo unidade autônoma, né? Você não está vendendo prédio. Você está vendendo as unidades autônomas. Então, para cada unidade, esse contrato vai vencer numa data diferente, porque ele foi celebrado numa data diferente. Tá, então é só. Então o corretor tipo, não tem problema nenhum. Você está sabendo. Tá, tudo não, bem. Quem comprou lá atrás, os 180 dias dele vai vencer antes de quem comprou agora esse ano. Sim, entendeu? O que eu digo é que agora, por exemplo, mesmo estando atrasado, passou os 180. Mas ele vai começar a ter problema pelas unidades individuais. Esse que é o negócio. Porque ele não está... Na verdade, ele está construindo o prédio inteiro, óbvio, né? Você vai falar para mim, como? Mas ele vai construir primeiro o 14º, depois o primeiro? Não, ele tem que levantar o prédio inteiro. Mas ele já está inadimplente com o cara que comprou antes. Então, ele já vai começar a ter problema aí com isso. Com o banco, com a instituição financeira, já vai começar a ter atraso no repasse, já vai começar a ter a judicialização. Entendeu? Agora, o contrato... Não tem como você fazer uma execução... A não ser que o cara comprou o prédio inteiro. A construtora vai construir um prédio inteiro para um único dono. É uma situação. Agora, ali não, ele está trabalhando a venda de unidade autônoma. Então, tudo bem. Então, não tem descumprimento de prazo contratual, porque, na verdade, quando o que assinou em 2012 é uma situação, o cara que está assinando em 2014 é outra. O prazo é outro. E é 30 meses contado da onde? De quando ele assinou. Ele não assinou em 2010, ele assinou em 2012, sei lá. Entendeu? Mais alguma pergunta? Mais uma lá no fundo. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, o corretor, ele pode, quando está próximo da entrega do prédio, na vistoria, a gente tem acesso, que está sempre falando com o cliente, vou dar um caso específico meu. Eu vendi um imóvel em 2010, a construtora estava entregando agora, e eu liguei para minha cliente para saber como que estava. Eu passo sempre no prédio, é um prédio de alto nível, próximo à Faria Lima. E eu passei e vi que estava a data estava próxima, atrasou um pouco. Eu entendo a construtora pelo fato da mão de obra ser muito escassa, e todas as construtoras hoje, quase todas, terceirizaram a mão de obra. E quando terceiriza, é bem complicado.
Então, e aí eu conversava com as clientes nesse tempo, são clientes investidores, estou sempre falando com eles, elas falavam, nossa, mas está atrasado tanto. Eu falei, nossa, é que a mão de obra, tal. E aí até que sim, eu entrei em contato com a construtora e fui na vistoria, pedi para ir, mas eu fui porque a cliente falou que eu poderia ir junto, então por isso. Nesse caso, o corretor ele pode acompanhar no dia da entrega do prédio ou não? Isso é só mesmo restrito ao comprador? Não, você está intervindo no negócio, é sua obrigação eu já até vi, acompanhar. na verdade, é isso. Porque o que acontece, vocês me desculpem, gente, na minha Tá. opinião, o papel de vocês não se exaure com a assinatura do compromisso de venda e compra. Mas isso eu entendo bem, gosto de fazer o pós-venda. Eu Não acho é que- isso. É não, que as não. construtoras, geralmente, elas brecam. Mas é um Entendeu? direito. A Tá, partir isso que eu do gostaria momento de que você saber. está intermediando o negócio, é sua obrigação para cumprir o Direitos que você e contratou deveres. com o seu cliente. Tá Eles certo. não podem impedir a sua entrada. É isso que eu queria saber. Tá. Porque eu fui por causa de um convite, senão eu não poderia ter ido. Entendeu? Eu vi que Não, foi mas bem restrito. nem que você não tivesse um convite. Se você intermediou o negócio e você oficialmente, inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil, responde, você pode vir a responder, é seu direito. Aliás, é sua obrigação ir lá ver se está tudo ok. Perante o seu cliente é sua obrigação, perante a construtora é seu direito, para que você possa cumprir o que você foi contratada. Nesse caso, quando a construtora Senão fala... seria a mesma coisa assim, que eu falar pro meu cliente assim, então, é que eu não sei se o juiz vai deixar eu entrar na sala de audiência. Não, eu Entendeu? entendo, doutora, é óbvio, eu entendo. Não, é. só para vocês que- visualizarem, Sim, gente. não, eu entendeu? entendo, doutora, mas o que... Eu sei que a praxe não é essa. Eles, Isso, eles não as- deixam nem o proprietário entrar. Isso, exatamente. Eu sei disso. E como pra gente, porque a gente, queira ou não, a gente trabalha com as construtoras, a gente precisa estar lado a lado, precisa ser parceiro. Como ser sutil nessa hora? Sem falar em direitos. Você entende? Não tem muito como. Você Não pode tem, ser né? sutil, mas você tem que mostrar que você conhece o seu direito. Não, com você não precisa ser mal certeza. educada, mas Sim. olha, gente, por favor, eu tenho que cumprir meu papel, tá? Eu intermediei a negociação. É meu direito acompanhar o meu cliente, até por conta do contrato de prestação de serviço que eu tenho com ele. Então, por favor, vamos lá, vamos resolver a situação. Não precisa ser grosso, mas você vai ter que ser claro em mostrar que você sabe o seu direito. Doutora, a Cobu cresce colocar esses tipos de coisas, não impor, mas colocar esses tipos de coisas para as consultoras, esse tipo de coisa que seria legal o corretor acompanhar ou não? Não impor, porque a gente já sabe que é um direito nosso. Mas, Na verdade, já está imposto, está na lei, né? mas você sabe que, infelizmente, nem tudo que está na lei é praticado, né? Olha, o que eu acho é, de repente, existe vícios, fazer programas de Existe parceria, fazer eventos em que vocês possam trocar esse tipo de ideia, né? Tentar integrar mais porque a construtora depende de vocês e vocês deles. Sim, entendeu? mas existem vícios antigos que é difícil, né? Volto a falar, que nem aquele senhor perguntou, é uma questão cultural. Cabe a nós começar a quebrar isso. Você está fazendo isso individualmente. Que tal a gente unir forças? Com certeza. Né? Que tal o Cresce pegar e, de repente, fazer um programa, vamos chamar as construtoras, vamos tentar alinhar, chama o sindicato, vamos tentar alinhar. Sim. Gente, nós estamos enfrentando esse tipo de judicialização. Como que a gente pode resolver? Porque está interferindo no meu trabalho. Não é necessário esse tipo de coisa, mas aí vai caber à própria sociedade se organizar nesse sentido. Tá certo. Tá Muito bom? obrigada, doutora. Boa Nada. noite. Bem, vamos lá. Tem mais uma aqui. A venda, ela termina em duas situações. Uma situação é a escritura assinada e a outra é a tradição, e a tradição é a entrega da chave. Quando a gente está fazendo uma intermediação para uma construtora, a gente está lidando com um produto abstrato, que é um apartamento Futuro. em planta. Uhum. É a ideia de um imóvel, não é um imóvel. E quando a gente acompanha, está fazendo esse acompanhamento e está entregando, a gente está zelando por duas coisas. Uma, representa a idoneidade da empresa na entrega do produto que ela vendeu. E segundo, isso é essencial para o cliente, que ele não fique com medo mais de comprar apartamento. Tem muito cliente que não gosta de comprar lançamento, nem apartamento promessa de entrega, um dia quem sabe, porque tem medo justamente disso. E o cliente se sente mais seguro depois para adquirir novas unidades. Por isso a importância do trabalho de vocês. Então, mais do que um direito de fazer o acompanhamento, é um direito que se tem, mas é um dever que se tem. É isso que eu falei, é um dever perante o seu Seu cliente e um direito perante a construtora. Você está no meio dos dois. Né? Você, como corretor, está no meio dos dois. Eu não vejo motivo para uma construtora não aceitar. Eu nunca tive problema com isso. Muito pelo contrário. Tem muitas que mandam para o meu e-mail
propostas, né, para intermediar negócios. Muitas vezes são reservas, são apartamentos remanescentes, às vezes nem são apartamentos da construtora, que carece de verificar a documentação também, ver tudo direitinho, não é porque está com a construtora que está tudo legal, isso pode estar até pior, mas eu nunca vi isso. Então, assim, o negócio ele se encerra com a tradição, que é a entrega da chave e a assinatura da escritura definitiva, a entrega do imóvel propriamente. É isso mesmo. Mais alguém, gente? Vai lá. Rapidinho. Não, porque às vezes a pessoa pensa assim, né? Vou entregar a unidade, fazer uma vistoria. Então, essa questão de levar alguém para acompanhar, acho que pode levar até um engenheiro, uma pessoa que possa conhecer tecnicamente, né, da parte de planta, é até interessante. Agora, um problema maior também que tem, doutora, é a entrega da área comum. Quer dizer, você fala, entregou a unidade, mas, na verdade, você também é proprietário da área comum. Numa fração ideal da área comum, sim. E, às vezes, a pessoa não faz a vistoria adequada na área comum. Aí você vê uma série de problemas que apresento posteriormente. É verdade. Só que aí já é uma situação um pouquinho mais complicada de resolver, né? Porque você não é o único dono da área comum, né? Mas é mais difícil também a gente ver judicialização nesse sentido, viu? Agora, nesse caso, por exemplo, deixou de entregar a área comum, os moradores se unem e entram com uma ação coletiva de obrigação de fazer, em nome dos proprietários que já estão lá. Exatamente, tá? Aí entra com a obrigação de fazer, pedindo. Quer dizer, os direitos e as consequências são os mesmos, só que aí, em vez de você fazer isso individualmente, você vai fazer no coletivo. Tá bom? Olha lá, para quem quiser anotar, o meu e-mail é Valéria, sem acento, ponto, Carafizi, olha lá, CARAFIZI, @ Maris Carafizi, Maris com Z, Carafizi tudo junto, .com.br.